O vereador Ricardo Santos informou que permanecerá no exercício do mandato após o novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a convocação de suplentes. Certo. Bom dia, Ricardo. Seja bem-vindo, vereador, que foi eleito na última legislatura pelo Republicano. Bom dia. Bom dia, Batista. Bom dia, ouvintes da Rádio União FM. Então, para nós é um grande momento estar aqui e poder clarear um pouquinho, né? Até porque a gente anunciamos uma situação, infelizmente, ela tivemos uma reversa sobre ela. Muito bem. O Evandro também está por aqui. Lembrando que o Ricardinho torce para o Santos, o Evandro para o Flamengo e eu para o Corinthians. Sobre Copa, a gente falava aqui em off algumas coisas, e eu disse, olha, perdeu-se a essência do futebol brasileiro. O dia que o Santos não tiver mais aqueles meninos da vila, o Flamengo não tiver mais aquele toque de bola rubro-negro, e o Corinthians não tiver a raça corintiana, podem fechar os clubes. E a seleção perdeu-se o encanto, perdeu-se atletas com qualidade técnica, e os que tem que arrumar a bola pro Vini Júnior levar para casa, uma pro Hendrick levar não sei para onde. O time está perdido, infelizmente, e trouxe um técnico que é vitorioso, mas tem cabeça europeia. Com certeza, Batista. É uma coisa que a gente estava conversando aqui, né? O time, eu percebi o Brasil limitado, né? Perdeu um pouco da essência, não tinha aquela objetividade, dependia se o Vini tivesse um bom dia e fizesse gols, e acho que isso acabou deixando o Brasil totalmente desconfigurado, né? Vulnerável, né? Vulnerável. Verdade. E tomou, infelizmente, tava lá o matador, lá pegou duas vezes na bola. Todo mundo sabia que ele faria um gol, né? E um gol, mas ele foi lá e fez dois. É isso aí. O STF determinou que o afastamento de legisladores por interesse particular exige um período de no mínimo 120 dias para que ocorra a convocação de um suplente para assumir o cargo. A decisão unificou o entendimento que licenças mais curtas não permitem o rodízio ou posse de suplentes, visando garantir a estabilidade representativa. Regra constitucional. A decisão está fundamentada no artigo 56 da Constituição Federal, que estabelece que o parlamentar perde o mandato se assumir outra função ou se licenciar por prazo superior a 120 dias sem remuneração. O Supremo Tribunal invalidou legislações e trechos de Constituição de estados como Mato Grosso, Pernambuco, Santa Catarina e Tocantins que permitiam o afastamento ou a convocação de suplentes em prazos divergentes da regra. Impacto municipal. A jurisprudência tem sido aplicada pelos tribunais de contas para impedir que câmaras municipais convoquem suplentes e vereadores em licenças inferiores a 120 dias, acabando com a prática desse rodízio temporário nessas casas. Isto posto, decisão pacificada, não há como mexer nisso, aconteceu na semana passada, e aí você foi à tribuna e disse, olha, vou me afastar por um período e o Valdir Eckstein vai assumir a vaga, ele é o meu suplente. Aí, de repente, teve que mudar de ideia? Como é que foi? Foi difícil, né, Batista? Até porque era um dos meus focos como quando fui eleito, né? Abrir a vaga para o suplente. Então fiz o que tudo determina na casa, fiz porque o ano passado teve a vereadora Marli, ela abriu para o Genário, né, ser apossado. Então nós fizemos todo o trâmite legal, dia 30 de junho está aqui, eu protocolei, foi um processo interno da Câmara, né, então fizemos nosso pedido para dia 1º de agosto, já deixasse a vaga para o Valdir, anunciei com todas as veemências, porque a gente precisa, né, é uma coisa ofício. No dia 1 de junho, a presidência, né, porque recebeu também alguns documentos internos, mandou para o parecer jurídico, né, o documento está aqui na minha mão, do presidente Gabriel Baelli, até para que fizesse todo o trâmite correto e levasse para casa para o jurídico pegar e dar o ponto facultativo dela e observasse. Só que, infelizmente, fui chamado no jurídico lá, juntamente com a minha equipe, com o meu gabinete, e veio essa resolução de STJ, né, que protocolando sobre a não pudesse a menos de 120 dias, que seriam 4 meses. Então, para mim, 4 meses é complicado, né, Batista? Tenho projeto na casa, tenho já várias coisas que acontecem. 4 meses a gente seria praticamente uma inércia dentro do nosso trabalho. Então, para nós, nos pegou de surpresa. Mesmo que eu saia lá e passe 30 dias por Valdir, a vacância do vereador ficaria uma vacância de 3 meses sem vereador na casa.
Daí no caso assim, não pode ser. Eu falava hoje, e aí que eu falei que eu perco o amigo, mas não perco a piada, que não é assim, é um termo usado, mas claro. não é. Eu liguei pro Valdir e falei, Valdir, olha, eu e você vamos para o livro dos recordes. É mole? Porque lá atrás eu fui nomeado nos bastidores secretário e imediatamente fui desnomeado, né? E o Valdir também. Né, a gente, infelizmente. Daí eu expliquei, daí eu falei para ele, olha, só eu sou solidário a você, porque eu entendo também o lado dele, né? Ele deu entrevista na rádio aqui na União, ele avisou os amigos, ele avisou familiares, mandou fazer um terno novo. E aí há uma frustração, né, vereador? Demais. Eu sei o que o Valdir está sentindo nesse momento. Eu também eu estive aqui até para dar entrevista. Acho que foi numa época quando o vereador Dudu Barbosa, na época vereador, ele disse, não, o Ricardo vai assumir tal data. Eu acabei aguardando, passou uma data, passou de novo, acabei não assumindo. O caso dele foi outra coisa, outra situação. Sim, agora, uma questão interna de entendimento lá, né? Entendimento lá. E para mim me pegou de surpresa, porque eu fiquei desmoronado, porque eu me abdiquei, assumi um compromisso de um evento, um evento nacional, a qual fui técnico para poder deixar esses 15 dias. Organizei com a minha equipe para todo o gabinete ficar à disposição para o Valdir e levei praticamente essa burdoada aí do comparecer jurídico, né, calçado com federalmente. Então, sim, para mim foi muito complicado, Batista, porque na hora que eu fiquei sem poder, como se diz, sem ficar... eu entendi, cair no lugar do Valdir, né? A frustração dele também. Então, para mim também, hoje nós tivemos a reunião da base com o governo, deixei isso explícito juntamente com os nossos amigos de bancada, porque para mim dói muito, porque eu sei o tanto que para ele seria importante, por isso que eu me dediquei, me organizei para que ele, desde o gabinete, deixar tudo a ele, para ele que tivesse as sessões suplementares, as sessões oficiais da Câmara, para que ele pudesse estar lá, fazer seus projetos de lei, deixei tudo organizado e aí, infelizmente, fecharam as portas nesse sentido. Então, sei o tanto que ele deve estar sentindo nesse momento. Sou solidário, sim. Nós falamos que nós vamos conversar com o nosso grupo, porque praticamente, Valdir, eu vejo que o Valdir está sentindo, praticamente será inviável para todos os suplentes de todo o Brasil. Eu ia comentar sobre isso agora contigo, era a próxima pergunta, 11h43, e em off hoje eu falava com o vice-prefeito Lúcio Demarque, que foi vereador por diversas vezes. Para quem quer disputar uma eleição no ano que vem, vai ter que repensar e repensar muito. Bom, qual é o meu potencial? Meu potencial é de X votos. Com esses X votos, eu não vou me eleger. Porque ninguém também pode ser com certeza bobo, vou usar um termo bem educado, né? É um ingênuo, então, jornalisticamente ingênuo, para disputar uma eleição, você não tem uma noção do que poderá fazer de votação. Se já está difícil arrumar bons candidatos, me parece que na próxima eleição isso vai dificultar ainda mais, né, vereador? Com certeza, estou sendo franco mesmo. Sim, mas eu também. A gente estava conversando nos bastidores. A suplência hoje, se não tiver um ajuste muito grande, que eu acho que não vai ter espaço para todo mundo, infelizmente vai ficar muito difícil para que a gente possa fazer uma eleição do ano, para as próximas eleições, para que a gente possa ter candidatos que venham a ajudar com bons votos para a eleição. Porque assim, o que acontece? Você, vereador, disse aqui, e até eu falava isso ao telefone com o Valdir, ele está vivo e não vai deixar eu mentir sozinho. Falei, a situação delicada, porque assim, o Ricardo, ele tem uns compromissos políticos, financeiros, evidentemente, mas vamos deixar o financeiro de lado, coloca numa caixinha. Ele está em comissão, ele tem projetos. Como é que o cara vai abrir mão disso durante 4 meses? Porque é que não eu falei, né? É quase meio ano. É quase meio ano. Porque assim, o processo é demorado. Às vezes a gente está aqui, quando a gente chega na Câmara Municipal, a gente acha que a gente vai resolver alguns problemas fáceis, né? Infelizmente tem os trâmites políticos, tem a demora da gestão, que isso atrapalha muito. Não pode, o vereador hoje não pode se comprometer e falar que vai resolver, porque depende de muita coisa e os processos acontecem. E quando acontece lá na frente, você vai acabar com uma inércia, né? Você não vai conseguir fazer os seus projetos políticos para a próxima campanha. E olha, não é fácil, porque hoje, cada dia mais, a população cobra com veemência o que é colocado e o que é ser dedicado. Eu tô aqui muito chateado. Eu sei o que o Valdir deve estar pensando. É meu amigo, uma pessoa correta. Ajudou você a ser vereador, né? Se eu sou vereador através dele, com tantos outros
que fizeram a legenda para poder colocar 2 vereadores, eu, Bruno Raduns e tantos outros suplentes, né, que fizeram bonito pelos republicanos. Hoje, infelizmente, vão ficar aí praticamente sem poder dar uma resposta para os seus votos que foram contemplados. Agora, então, vereador, 2 coisas eu quero fazer observação. Claro. Uma é que, na medida, os números, a história mostra isso. O vereador, os suplentes que assumem, ele aumenta em média 30% e 40% a votação na outra eleição. Sim. Porque ele passa a ter um período ali, geralmente são de 30 dias, no caso me parece que seriam 15 no seu caso, do Valdir, mas durante o período de 30 dias, se trabalhar direitinho, ele pode fazer muita coisa. Muita coisa. Encaminhar muitas situações. Então, a história mostra em Toledo que um suplente, quando assume, ele melhora de 30% a 40% a sua votação na outra eleição. Agora, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: 15 dias também não é pouco, não seria, agora nem mais isso tem, né, óbvio. Mas não é pouco tempo também, vereador? Também. Só que assim, Batista, uma coisa que nós colocamos dentro do nosso compromisso de campanha. Seriam 15 dias nos 4 anos para todo mundo, para tudo lá. Eu abrisse e também os outros vereadores abrissem. Então, assim, ele teria oportunidade, os outros teriam oportunidade, porque parece que não, Batista, mas as pessoas falam, o vereador lá não ganha 14 mil reais. Aquela coisa toda vai para 9 e pouquinho. E outra, todo mundo tem seus compromissos políticos, todo dia ajudando as comunidades, ajudando a desenvolver alguma coisa, então assim, não é fácil. E assim, e outra, você abre 15 eu abro 15, o Valdir 15, o outro vereador 15. O Bruno no caso 15. O Bruno 15, depois o ano que vem mais 15, o ano que vem mais 15. Nós contemplaríamos praticamente quase 6 a 7 suplentes dentro do mandato. Então seriam 7 vereadores a mais que estariam na casa entendendo e vendo como é que funciona, melhorando sua votação, porque qual que é a minha ideia, Batista? Eu sou grupo, eu sou republicanos, e o republicanos precisa de mais vereadores, precisa de mais representatividade. O Republicanos precisa de mais vereadores. Já pensou a gente com 4 ou 5 vereadores ali dentro, crescer no partido politicamente, mais emendas, mais projetos, fortaleceria também os novos candidatos para que possam ter um andamento melhor, ter uma força política para defender o que a população briga, Batista. Então, isso que dói na gente, né? Esse momento de falha, nesse momento. Tá bom. Eu tenho que perguntar para encerrar. Como é que estão as tratativas para a presidência do Legislativo? Nós estamos há 6 meses e é para ter eleição, né? É para ter eleição. Estão conversando lá ou ainda não? Não, ainda não. Por enquanto, muita conversa, alguns bastidores, mas bem poucas conversas. Porque assim, é notório, todo presidente da Câmara chega na votação passada, é perigoso não se eleger, porque não tem esse contato com o povo, não anda no meio de todo mundo, ele tem muito processo interno, muita coisa para trabalhar, muita coisa para despachar, acaba não tendo esse processo. Então assim, ainda é uma coisa de discutir, tem alguns nomes que estão voltando, eu também estou deixando meu nome à disposição também como presidente da casa para esse próximo pleito, mas a gente precisa também fazer um trabalho de casa importante, porque assim, Batista, eu não consegui visitar todas as pessoas que nos ajudaram nos votos. Então, eu preciso estar na rua, eu preciso estar aqui voltado. E ainda por cima tem meus compromissos com a minha escola, que eu viajando. Hoje eu estou um pouco mais além da aula, mas eu estou na coordenação, então não é fácil. E fora os projetos, né? Que a gente está com cerca de quase 8 projetos encaminhados pela Câmara, buscando recursos também na esfera estadual e municipal. Então não é fácil, mas é apenas conversas nos bastidores, né? Tá bom. De investimento e assim por diante. Tá certo. Olha, esse aspecto que você falou do presidente da Câmara, tem esse lado que ele fica amarrado, respondendo isso ou aquilo, mas por outro lado também o homem sai em todas as fotos possíveis e imagináveis, né? Tudo quanto é evento tá lá o presidente da Câmara, né? Ele ganha mídia também, né? Ganha muita mídia. E assim, bem convenhamos, o Gabriel, como ele não pode estar em todos, ele agradeceu, abraço ao meu presidente. O Gabriel é um cara que está sempre mandando um vereador representar ele quando não dá. Então, tanto situação como base, oposição. Então, o Gabriel está sempre abrindo as portas aí para que os vereadores possam ir também, porque o presidente tem uma visão importante e é a Casa de Leis, né? É uma casa que dá canetada para que o município faça ou não, ou leve o puxão de orelha para poder fazer suas coisas dentro do município. Tá bom. Ricardo Santos, Ricardinho do Judô, falou com a gente. Obrigado pela sua presença, o Evandro também. E estamos à disposição. Obrigado, viu? Um abraço para o Valdir Exten, que fez 560 votos, né? Foi uma votação importante dentro do Republicanos, que com 560 votos não é pouco, né, Batista? Muito voto, né? É muita gente. É, isso aí. Obrigado, viu? Obrigado, Batista. Muito obrigado a todos e uma ótima semana abençoada. Amém. A gente respira e volta. Conversamos com o Ricardinho do Judô.